Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. No nosso encontro de hoje, nós vamos discutir alguns casos muito importantes da língua portuguesa e que nós trataremos sobre um processo de leitura. Como funciona? Nós falaremos sobre apreensão e compreensão de sentido. Seja bem-vindo, acompanhe e responda a todas as perguntas que forem feitas para você. Espero que você possa sair com mais visão de mundo sobre tudo aquilo que nós lemos. Vamos ao vídeo. Aguardo vocês lá. É muito comum, aqui em Brasil, as pessoas lerem, mas a qualidade desta leitura é que é questionável. É muito importante você fazer esse exercício diariamente e também procurar técnicas para que você consiga perceber realmente o que lhe é dito, o que o autor lhe fala. Nessa aula de hoje, eu gostaria muito de ressaltar esses tipos de situação. Por isso é que eu trouxe hoje aqui em pauta para que você consiga entender o que é apreensão e compreensão de sentido quando nós falamos sobre leitura. Vamos entender como isso funciona. Existe em português várias maneiras de você aprender a ler. No processo de leitura, nós podemos separar em dois quesitos. O quesito apreensão de sentido e o quesito compreensão de sentido, como apresentado para você aqui na tela. Vamos entender como isso funciona, porque é muito importante a pessoa ver o mundo através do texto, porque é isso que é o mais importante. Nos dois processos que eu vou te apresentar, nós vamos falar sobre isso. São operações de leitura muito simples, mas totalmente diferentes uma das outras. Vamos dar uma olhada. Primeiro, apreender o sentido de um texto é você capturar ali os significados que estão presentes, é trazer para sua mente os sentidos. Você lê, capta e pronto. Quer dizer, seria o reconhecimento das palavras, o sentido que elas trazem por si, não é? Identificar as relações que existem entre elas e como essas palavras são combinadas. Mas eu vou abrir aqui um parênteses para te dizer o seguinte: seria a leitura superficial, a leitura que a maioria do povo em geral faz. Quer dizer, você lê muito bem, e às vezes não conseguiu compreender o que realmente ali se encontra. É isso hoje o nosso desafio para que você consiga entender. Quer dizer, apreensão de sentido é olhar, ler, tudo bem, entendi, ótimo, mas não é por aí. O processo de compreensão é que eu gostaria de começar a chamar a atenção de vocês todos que nos acompanham para poder ver o mundo de uma outra maneira. Compreender o sentido é relacionar o significado do texto lido com informações que você tem do seu repertório cultural. Repertório cultural é tudo aquilo que você vai adquirindo com a sua vivência. Uns mais devagar, outros mais depressa. Mas o mais importante é começar. Basta dar o primeiro passo para que a jornada nunca pare. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas se prendem no sentido de apreensão, porque elas não compreendem o que leem, por isso elas desistem. O que você precisa entender então? Compreender sentido é associar o texto lido com tudo aquilo que você está vendo no mundo, com tudo aquilo que você concebe, com tudo aquilo que você consegue entender ali, para que você veja o que o autor te falou. Ele está te passando uma proposta. E o que seria, não é? As fábulas infantis por trás daquilo tudo? O que você entende? É isso que nós vamos tratar. Outro, relacionar isso aí com as informações que circulam dentro da sociedade. Isso é evidente. É por isso que eu gostaria muito que você começasse a compreender os textos em vez de apreendê-los. Vamos fazer algumas práticas. Veja como isso funciona aqui na realidade para que você consiga me entender. Quando nós lemos, por exemplo, um texto como esse,
Nós estamos vendo em cima que possuímos um contexto interno e o contexto externo. O contexto interno você lê e tire suas conclusões, porque pelo próprio texto nós conseguimos chegar a elas. Por exemplo, o ministro Henrique Meirelles, durante um evento em São Paulo, falou sobre seus planos para a economia brasileira. E ele começa: vamos liberar os atacantes para que possam cumprir sua função. A crise começou porque todo mundo passou a ficar preocupado com a defesa e houve um recuo. A estratégia é fazer gol, mas como os bons times mostram, você começa não levando um. Bom, ele foi metafórico. Digamos assim, eu não estou falando de futebol, mas estou usando o futebol como uma metáfora para comparar o que eu quero passar. Como nós já sabemos que é um texto de uma revista renomada e é um chamado texto referencial que aborda uma linguagem que você não precisa interpretar profundamente para depois ver o que o autor quis falar. Não foi isso, ele simplesmente passou a informação e nós conseguimos realmente compreender. Porque ali não exigiu o repertório cultural, que você vá fazer um aprofundamento. Mas é isso que eu quero te chamar a sua atenção. Se existe contexto, contexto é tudo aquilo que você coloca dentro de uma situação, no caso do texto, para que faça sentido. As palavras precisam fazer sentido. Estamos falando de problemas. Nós precisamos acertar. Porque nessa época do ano 2016, em que o ministro era Henrique Meirelles, não é? Ele optou por usar dessa forma. Só que quando nós lemos uma charge como a do lado, você não consegue entender se não houver aquela proposta de conhecimento de mundo sobre o que está sendo falado. No governo Obama, já faz algum tempo, isso é do ano 2013, veja bem, o que nós estamos falando aqui? Houve ali um amigo secreto, uma festa de Natal, todo mundo, né, sabe o que é isso, você não conhece a pessoa até a pessoa se revelar. Um cidadão disse: olha, o meu amigo secreto é... E o Obama pulou na frente dizendo: eu sei, eu sei. Nesta época, para lembrarmos muito bem, na época do governo brasileiro, aqui houve tentativa de espionagem para saber o que estavam fazendo por aqui. Tanto que ali você só entende isso quando ele revela: eu sei quem é o amigo secreto, eu sei, quer dizer, mas como que você pode saber? Se você não soubesse que essa era a situação apresentada, você não teria chegado a compreensão nenhuma, percebeu? Para se chegar à compreensão, então, é necessário você ter o repertório cultural sobre tudo o que acontece no mundo, na sociedade, informações culturais, para que você chegue a essas conclusões. Caso contrário, é uma charge ali que você vai ficar no nível da apreensão dizendo que era uma brincadeira, né, entre os dois, e o Obama falou que já sabia quem era o amigo secreto do outro, mas não é isso. Há muito mais análise a ser feita aqui do que nós imaginamos. Vamos partir agora para fazer os exercícios comigo? Veja como funciona. Eu vou te mostrar alguns casos e nós vamos discuti-los junto com vocês. Tudo bem? Prepare-se para fazermos os exercícios. Veja primeiro a Angelina Jolie, uma artista mundialmente conhecida. Ela tatuou em seu braço vários itens que são itens do GPS que mostram a localização exata de um ponto no espaço. Mas se você pensar bem, ela tatuou isso várias vezes. Para quem não sabe e nunca ouviu falar, vai falar: nossa, mas por que ela fez isso? Não é porque é uma tatuagem. O significado disso está na compreensão de sentido que você precisa ter sobre o repertório cultural da vida dela. São os filhos. Cada tatuagem dessa representa a localização exata dos filhos de Angelina Jolie. Quer dizer, o significado pleno de um texto simples, uma simples tatuagem, só faz sentido se você realmente souber dessa informação extratextual que eu estou te passando agora, para que isso tenha sentido, para que isso tenha lógica. Caso contrário,
A apreensão de sentido é isso. Você olha, você fala, muito bem, ali está o local, Etiópia, nós temos Camboja, Vietnã. São tatuagens com o nome dos países. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Porque a realidade é totalmente outra. É onde ela adotou as crianças, que são os filhos dela. É isso a proposta que eu quero te apresentar. Se você precisar fazer a leitura aqui de cima, por favor, pare o vídeo, faça isso, para que você entenda que agora o exercício é para que você consiga entender o que eu vou te passar. Vamos fazer o exercício comigo? Para que você treine um pouco sobre conhecimento de mundo, trouxe aqui uma tirinha muito importante e muito legal para que você treine os seus conhecimentos. A cada caso, eu vou te fazendo as perguntas, você vai respondendo conforme o seu conhecimento de mundo. Vamos ver se você consegue fazer isso. Acompanhe comigo na tela. A primeira proposta. Retrato do artista quando jovem. Meus queridos, você sabe o que significa isso? O que é o retrato do artista quando jovem? Você sabe a resposta? Pense. Isso é o nome de um livro. É um livro de James Joyce, um escritor famosíssimo, britânico, e escreveu o retrato de um artista quando jovem. É a sua primeira obra, é a obra de abertura da sua história. Ele veio com o ápice quando escreveu Ulisses. Veja só como lemos, para quem não sabe nada, vai entender que aquilo ali é uma coisa que é um artista jovem, e se não fizer sentido, não fecha, você não compreende. Agora vamos aos próximos. O menininho diz, vou serigrafar latas de sopa de tomate. O outro, já fizeram isso, meu amigo. Quem fez isso, pessoal? Você sabe quem fez? Vamos ver, Andy Warhol. Um famosíssimo Andy Warhol. Quer dizer, ele é americano, como figura maior da pop art, quer dizer, a ideia da proposta já pronta, daquilo que você só reproduz. E é isso, a ideia de serigrafia seria produção em massa, mas tudo igual. Então seriam as 32 latas de sopas, olha ali, comercializadas pela companhia Campbell. Ele traduz a arte dele com a proposta do cotidiano, daquilo que você conhece. Ele fez várias obras, a de Elvis, a Marilyn Monroe, Michael Jackson, que são figuras pop. E é a reprodução do mundo em que vivemos. Vamos dizer, reproduzido de uma forma tamanha que acaba, sendo até vulgarizado. Vamos ver um outro? Ele diz assim, olha, eu vou pintar um quadro, esse você deve conhecer, um quadro com um relógio derretendo numa mesa. Aí um outro menino diz, mas já fizeram isso. E já fizeram mesmo. Você se lembra do quadro A Persistência da Memória, do pintor espanhol Salvador Dalí, famosíssimo, que está no Museu de Arte MoMA, em Nova York. Essa é a proposta. Muitas pessoas leem e falam, olha, vou pintar um quadro com um relógio derretendo em cima de uma mesa, e se você não souber que se refere a essa obra, normalmente você fica no sentido da apreensão. Veja um outro problema. Olha, uma escultura de um sujeito sentado, pensando. Mas já fizeram isso. Veja bem, fizeram o mesmo. É o Pensador, de Rodin, Auguste Rodin, originalmente. É muito importante saber tudo isso, porque essa peça era uma ideia, antigamente era chamada de O Poeta, e era o portal de abertura do livro A Divina Comédia de Dante Alighieri, que seria Os Portões do Inferno. Este livro também é formidável, chamado A Divina Comédia. Vale muitíssimo a pena, digamos assim, nem a pena, vale muitíssimo as horas passadas com essa leitura. E aqui, digamos, a última parte. Já sei, eu vou pregar uma roda de bicicleta num banquinho. E o outro, meu Deus, desisto. Por quê? A ignorância é tão atrevida, não é, pessoal? E aqui, no caso, tudo o que esse menino falou já tinha sido feito e ele achou que a ideia dele é uma ideia brilhante. O último é
uma obra de Marcel Duchamp, que seria a roda de bicicleta, nome ligado ao processo chamado ready-made, a arte com tudo aquilo que já está pronto e vai ser disponibilizado para a exposição. E os artistas, no caso este aqui em exclusivo, fazia isso. Seria a arte do ready-made, os produtos já industrializados, tudo que já era pronto, por isso que é ready-made, ok? São convertidos em obras de arte e, obviamente, seria aquela ideia do vanguardismo de desprezar as noções clássicas de arte. E é isso. Quer dizer, pessoal, este vídeo vai ficando por aqui, porque nós sabemos muito bem que para aprendermos a ler, agora você vai começar a se atentar, porque busque, compreenda, saia da apreensão. A nossa vida melhora muito. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora e eu te espero em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.